Fale e não te cales. Amada igreja, com alegria eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Hoje é um dia especial, é dia dos pais, e queremos parabenizar a todos os pais aqui presentes, como também aqueles que nos assistem pelas redes sociais por este dia, e rogar as bênçãos de Deus e a graça do Senhor em favor de todos os pais, para que possamos cumprir esta missão tão honrosa, mas também tão desafiadora que Deus deu a cada pai aqui nesta noite. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 32, uma passagem bíblica muito conhecida, chamada de a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Que leitura maravilhosa, que leitura gloriosa. Esse capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos perdidos e achados. Fala da parábola da ovelha perdida, fala da parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo, como alguns também chamam. E nessa parábola, irmãos, do filho pródigo, uma história já bem conhecida de todos, muitas vezes se
enfatiza muito o papel do filho pródigo, a figura do filho pródigo, como se ele fosse o principal personagem desta parábola. Mas, na verdade, o principal personagem desta parábola não é o filho pródigo, mas é o amor, mas é o pai. O pai é o principal personagem desta parábola, que demonstra um amor pródigo pelos seus 2 filhos perdidos. O que é um amor pródigo? Essa palavra pródigo tem a ver, com, assim, sem limite. O filho era pródigo porque gastou desenfreadamente, mas o pai era pródigo porque amou sem limites, demonstrou amor sem reserva, sem poupar amor, esbanjou amor pelos seus 2 filhos que estavam perdidos. Tanto estava perdido o filho que foi embora, como também estava perdido o filho que ficou em casa. E eu quero rapidamente, nesses poucos minutos que nós temos nesta noite, meditar, irmãos, sobre algumas coisas importantes aqui nesta parábola. Primeiro, um filho pode se perder, mesmo o pai não tendo culpa. Segundo, por melhor que o pai seja, muitas vezes ele é incompreendido pelos seus filhos. E terceiro, o pai não deixou de ser pai e nem deixou de amar seus filhos, mesmo após a decepção deles. Então é isso que nós vamos meditar nesta noite. E nós vemos, meus irmãos, que realmente tem essa possibilidade. Nenhum pai, nenhuma mãe cria filho, e educa filho pensando que ele vai se perder. Nenhum pai se alegra com a perdição de filho algum. Mas, irmãos, Deus nos deu a dádiva da procriação e está sujeito. Por mais que você, meu querido irmão, que é pai, que aqui está nesta noite, por mais que a gente crie os nossos filhos no caminho do Senhor, porque a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando crescer ela não se desviará dele. A Bíblia não diz que leve os seus filhos para a igreja, mande os seus filhos para a igreja, mas diz ensina a criança no caminho, ou seja, o pai deve estar no caminho, andando junto com o seu filho, andando com ele, servindo ao Senhor juntos. Então é uma responsabilidade muito grande. Noutra tradução diz, crie o seu filho segundo os propósitos que você estabeleceu para ele. Não é criar o filho no caminho em que o filho quer andar. Não é criar o filho no caminho em que a sociedade quer que ele ande. Não é criar o filho no caminho em que os educadores seculares querem que ele ande. Mas é criar os filhos no caminho em que ele deve andar. E o pai, como líder da família, como sacerdote do lar, ele tem que ter consciência e saber qual é o caminho certo, qual é a direção certa, qual é o sentido certo, que é aquele esposado aqui na palavra de Deus. Então é um desafio muito grande de criar, como diz Efésios 6:4. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, ensinando, instruindo, mas também, quando necessário, admoestando, para que assim ele não venha a se perder. Então este é o dever de casa de todo pai. Inclusive também lá em Colossenses, Paulo diz que pai, vocês não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, um desafio muito grande, porque o pai não pode exagerar nem para um lado e nem exagerar para outro. Ele tem que exercer a sua liderança, ele tem que exercer o seu ensino, a sua instrução, a sua admoestação de forma equilibrada. E nós vemos, irmãos, que no caso do pai aqui desta parábola, ele tinha 2 filhos que se perderam, infelizmente. Na parábola não há nenhuma indicação que a culpa foi do pai. Não há nenhuma indicação que o pai teve culpa, mas a indicação é que os filhos se perderam por decisão própria, por caminhos que eles resolveram trilhar fora da vontade do pai.
O filho mais novo deixou a casa do pai pelo mundo e acabou se perdendo no hedonismo, no consumismo e na vida desregrada. O versículo 13 diz que ele partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, vivendo de forma dissoluta. E no versículo 30 diz que ele gastou tudo com prostitutas, com meretrizes. Meus irmãos, quantos jovens, quantas moças, quantos rapazes não têm tido aquele sentimento de que o melhor lugar para estar é na casa do pai, e acham que querem ganhar o mundo, quer sair da casa dos pais, não aguenta mais viver debaixo da liderança do pai, não aguenta mais viver na sua casa, onde ele nasceu, onde ele cresceu, e quer ganhar o mundo, porque acha que a família de fulano é melhor do que a dele, acha que a família de Beltrano é melhor do que a dele, o pai diz não sei quem é melhor do que o pai dele, acha que a grama do vizinho é mais verde do que a grama dele, e acha, não valoriza nada da casa do pai nem do pai, só valoriza tudo que está no mundo. E muitas vezes esses jovens são seduzidos pelo hedonismo, pelos prazeres, como diz a Bíblia, que nos últimos tempos as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Quer esbanjar, quer viver uma vida de consumismo, uma vida desregrada, desenfreada, porque na casa do pai, o pai coloca limites, na casa do pai tem ordem, na casa do pai tem ensino, na casa do pai tem instrução, o pai exerce a autoridade e não vai deixar nenhum filho, nenhuma filha fazer o que quer, mas ele vai conduzir a família segundo a vontade de Deus. O filho mais velho também, irmãos, embora tenha ficado em casa, mas ele também estava perdido. Ele se perdeu na sua justiça própria, achando que era muito merecedor, achando que era o tal, achando que não tinha defeito nenhum. E na sua falta de compreensão com o pai, e na falta de amor gracioso para com o irmão dele. Nos versículos 29 e 30, diz assim: mas ele respondeu ao seu pai. Isso aqui foi o filho mais velho que ficou em casa. Ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Aquele filho estava cheio de justiça própria. É uma tendência, irmãos, muito natural nossa, de seres humanos, pecadores, a gente se achar demais, achar que a gente é muito merecedor das coisas. A gente tem dificuldade de enxergar as nossas próprias falhas. Por isso que a Bíblia diz que cada um de nós não deve ter um conceito de nós mesmos superior àquilo que realmente é. A Bíblia manda que a gente se enxergue, olhe para a palavra de Deus e não fique, irmãos, como aquele fariseu que orava de si mesmo, dele mesmo para si mesmo, apresentando as suas qualidades. Mas, irmãos, aquele filho mais velho, ele estava nessa situação, vivia na casa do pai, mas estava perdido, vivia na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. Ele era, irmãos, vivia como se fosse um mero empregado na casa do pai. E quantas pessoas, irmãos, vivem na igreja, mas não é inserido no corpo de Cristo? Quantas pessoas, irmãos, vivem no meio evangélico, mas não tem experiência pessoal com Deus, não tem certeza de salvação? Não é para criar no templo, mas é para criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Então aquele filho mais velho, ele, embora não tenha ido, irmãos, para o mundo, embora ele não tenha se perdido nos prazeres do mundo, longe do seu pai, mas ele se perdeu na sua justiça própria, achando, irmãos, que ele merecia tudo e que o outro não merecia nada. Ficou se comparando com o seu irmão, e
ele não teve consideração com o seu pai, ele não compreendeu o seu pai. E é uma coisa, irmãos, que dói, que fere muito o coração de um pai, é quando um filho não compreende o seu pai, é quando um filho acusa o seu pai de injustiça. E isso, irmãos, dói muito no coração do pai. E este irmão mais velho, ele faltou amor gracioso com o irmão dele, ele podendo aproveitar a oportunidade para se alegrar com o retorno do seu irmão, ele ficou com raiva e com ódio. O filho mais novo tinha matado o pai no coração quando pediu herança antecipada e foi embora para bem longe do pai. Mas aquele filho mais velho, irmãos, matou o seu irmão no coração. Não queria mais conversa com ele, não queria mais saber dele, não se alegrava mais com a alegria dele. Queria ver, era a derrota, a tristeza, e queria ver o fim daquele seu irmão. Por melhor que o pai seja, muitas vezes ele é incompreendido pelos filhos. Principalmente, irmãos, quando o pai impõe limites aos filhos. Provérbios 29:15, a parte B, fala da necessidade dos pais impor limite aos filhos. No processo educativo, irmãos, o pai não pode deixar o menino fazer o que quer. O pai não pode deixar a menina fazer o que quer. Nem o menino, nem o adolescente, nem o jovem. Tem que ser guiado e orientado debaixo da autoridade do pai. Vivemos numa época, irmãos, em que os homens estão muito frouxos, em que os homens estão negligenciando demais a liderança dentro da sua casa, dentro da sua família. Às vezes tem criança que bate na cara do pai, às vezes tem criança que bate na cara da mãe, abre a boca para dizer, para descompor o pai e a mãe, e o pai não bota moral, irmãos, dentro de casa. Isso, irmãos, não pode, isso não tem a bênção de Deus, isso aí traz maldição para dentro da família. O pai precisa impor limites aos filhos. Os filhos que são criados, irmãos, num ambiente sem ter limites, ele vai ter dificuldade de se relacionar com a sociedade. Porque um jovem, quando não obedece o pai, um jovem, quando não respeita a sua mãe, ele também não vai respeitar o professor, a professora, ele não vai respeitar as autoridades, ele não vai respeitar o semelhante, ele não vai respeitar ninguém, irmãos, e ele vai apanhar muito na rua, ele vai sofrer muito na rua e acaba levando um balaço na cabeça. Eu estou exagerando assim, irmãos, mas na verdade a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe tem poucos dias de vida sobre a terra. A Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongues os dias de vida sobre a terra. Quando o pai, irmãos, admoesta e castiga os filhos, muitas vezes o filho, irmãos, não compreende. Às vezes o filho fica revoltado, ele não quer aceitar. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho a quem o pai não corrige? Pai, irmãos, dentre muitas funções, ele tem a função de corrigir o filho, de admoestar o filho. Existe aí, irmãos, uma pedagogia muito antibíblica, que não pode o pai e a mãe estar corrigindo o filho, não pode dizer nada, não pode falar nada, porque ele vai ficar traumatizado, ela vai ficar traumatizada. Estamos criando, irmãos, uma geração de jovens cheio de mimimi, cheio de ai, 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 cheia de não me toque, e assim os pais, irmãos, para que não querer se estressar, os pais para não querer enfrentar esse desgaste, muitas vezes deixa para lá, deixa a coisa correr frouxo. Mas diz o texto, versículo 7, qual é o filho a quem o pai não corrige? Versículo 11, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria. Não parece, ninguém gosta de ser admoestado, ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de levar uma chamada do seu pai.
no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, louvado seja Deus, porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Os jovens, irmãos, crianças, adolescentes e jovens que são criados no lar, onde tem disciplina, onde tem limite, onde tem instrução, onde tem doutrina, onde tem admoestação, eles vão crescer sadios, irmãos, vão crescer sadios e vão ser adultos abençoados, vão ser uma bênção tanto como pai como mãe, e em todos os setores da sociedade. Muitas vezes não entendemos. Quantas vezes, irmãos, quando a gente era mais novo, não entendia porque o pai fazia assim, não entendia porque a mãe fazia assim, não entendia porque na casa do seu pai tinha essa regra, tinha esse procedimento. Mas, irmãos, quantos de nós que já somos casados, já somos pai de família, e hoje a gente sabe e entende, agora eu entendo porque o meu pai era assim, agora eu entendo porque minha mãe fazia assim, agora eu entendo porque lá o meu pai tomou esse tipo de atitude. Nós, irmãos, quando passamos a ser pai, a gente admira cada vez mais os nossos pais, porque muitas vezes no momento a gente não entende. Por melhor que o pai seja, muitas vezes ele é incompreendido pelos seus filhos. Movido por um sentimento de ingratidão e rebeldia, o filho mais novo não queria mais viver na companhia do pai. O filho mais novo, irmãos, achava que o melhor lugar do mundo era ficar longe do seu pai. Longe do seu pai. Nos versículos 12 e 13 ele disse: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Uma herança, irmãos, recebida antes do tempo, não é uma herança abençoada. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Ele quis ficar longe do pai. Quanto mais distante possível, era melhor. O sentimento que dominava ele era o sentimento de ingratidão com seu pai, de rebeldia para com seu pai. Por outro lado, irmãos, o filho mais velho, movido por um sentimento de que estava sendo injustiçado e discriminado pelo seu pai, o filho mais velho não se conformou em ver o seu pai demonstrar amor gracioso pelo filho mais novo. Ficou com ciúme. E nós, irmãos, precisamos ter cuidado e saber administrar isso dentro da nossa casa. Pai e mãe não podem ter predileção por filhos. Todos os filhos são igualmente importantes e devem ser amados igualmente, sem nenhuma distinção, sem nenhuma discriminação. E por fim, irmãos, o pai não deixou de ser pai e nem deixou de amar seus filhos, mesmo após a decepção dos seus filhos. Daí é que a gente diz que o pai é o personagem mais importante desta parábola, inclusive é uma figura de Deus. O amor do pai, irmãos, é altruísta. O amor do pai é abnegado. O amor do pai, irmãos, é um amor desinteressado. Ele ama de forma incondicional. É o amor que está escrito em 1 Coríntios 13:7. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Independentemente do que o filho fez ou deixou de fazer, o pai continua amando os seus filhos. Independentemente da decepção que o pai sofreu, independentemente do desgosto que o pai está tendo, ele continua amando o seu filho. Da mesma forma que Deus, irmãos, ama a todos nós, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pai não queria ganhar o filho mais novo às custas de perder o filho mais velho. O pai não tinha predileção por nenhum dos filhos. Ele recebeu o filho mais novo, irmãos, mas ele não queria perder o filho mais velho. Ele não pode, nós, irmãos, como pais, não podemos fazer uma coisa em detrimento da outra. Temos que ter equilíbrio.
No versículo 28, diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai foi atrás. O pai, irmãos, não ficou movido com aquele sentimento de raiva, de ser injustiçado. Como é que esse menino aí faz um negócio desse? Como é que esse filho faz um negócio desse comigo? Então, se não quiser vir, então fique para lá, fique fora da festa e tal. Não, irmãos, o pai não fez isso. Pai que ama, ele não fecha a porta. Pai que é pai que ama, irmãos, ele vai atrás do outro. Glórias ao nome de Jesus. Ele não queria ganhar o filho mais novo à custa de perder o filho mais velho, mas ele foi atrás dele e disse: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Glórias ao nome de Jesus. A nossa maior riqueza é o nosso Pai. A nossa maior riqueza não é a herança que o nosso pai vai deixar, mas é a pessoa do pai. Glórias ao nome de Jesus. Apesar do erro do filho mais novo, o seu pai não fechou as portas da sua casa para ele, e nem fechou as portas do perdão e da reconciliação. Infelizmente, irmãos, tem muitos pais com coração duro, não pode suportar uma decepção do filho, porque passou uma vergonha, porque uma filha fez vergonha a ele, porque um filho fez vergonha a ele, porque teve um comportamento, ou está tendo um comportamento que envergonha o pai, que envergonha a mãe, e às vezes tem pai, irmãos, que expulsa o filho de casa. Não podemos proceder dessa maneira. Expulsar o filho de casa, irmãos, é entregar ele nas mãos do mundo, nas mãos de Satanás, é entregar ele, irmãos, é matar no coração. A Bíblia fala que o homicídio é pecado, irmãos, mas também existe aquele homicídio que não é físico, mas é aquele homicídio no coração. O pai não pode fechar as portas. Tem coisas que o pai não pode impedir. Quando o filho está grande, está de maior, irmãos, e às vezes bota na cabeça de fazer uma coisa, endoida mesmo, por mais que o pai aconselhe, por mais que o pai diga, faz de tudo mesmo, e mesmo assim, na rebeldia, o filho toma algum procedimento, mas o pai, irmãos, não pode desistir do seu filho. Não desista da sua filha, meu irmão, não desista da sua filha, meu irmão. Deixe a porta aberta, porque ele vai quebrar a cara lá no mundo, ele vai quebrar a cara lá, e se você deixar a porta aberta, ele vai voltar. Aquele filho pródigo estava lá cuidando de porcos, estava passando fome, estava abandonado, tinha acabado o dinheiro, tinha sido desiludido por tudo, todo mundo, o abandonou, estava cuidando de porcos, que era uma profissão muito indigna para os judeus. Mas, irmãos, ele se lembrou da casa do pai. Foi só depois dele passar essa luta, foi só depois de quebrar a cara, foi que ele foi entender. A Bíblia diz que ele caiu em si mesmo. Ele caiu em si mesmo, caiu a ficha, e ele disse: lá na casa do meu pai, os trabalhadores, os servos, os empregados do meu pai passam muito bem, é muito melhor do que o que eu estou vivendo aqui. Tem filhos, irmãos, que na sua rebeldia tem dificuldade de absorver, de entender o ensinamento do pai, e ele só quer aprender quebrando a cara, quebrando a cabeça. Então nunca feche a porta da sua casa, nunca feche a porta do seu coração, é para o seu filho. Sempre ame ele incondicionalmente. E você pode dizer: meu filho, eu não concordo com isso, você está errado, você não está fazendo certo, eu estou sofrendo com isso, a dor no meu coração é muito grande, eu estou envergonhado com tudo isso, mas saiba de uma coisa: eu vou continuar amando você, eu não vou desistir de você, a porta vai estar sempre aberta. Quando quiser voltar, volte, que aqui na casa de papai tem porto seguro, a casa de papai tem conforto, tem amor, aleluia. A maior, irmãos, arma do mundo é o amor, aleluia, glórias ao nome de Jesus.
Você perseguir o seu filho, você brigar com o seu filho e espancar o seu filho, não vai fazer com que ele mude, com que ele volte. Mas se você amá-lo incondicionalmente, tu amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele, e Deus vai falar a consciência dele, e ele vai cair em si. Mas cedo ou mais tarde, ele vai cair em si, e ele vai voltar. Nunca feche a porta da sua casa para um filho ou para uma filha. Nunca feche a porta do seu coração para o perdão de um filho ou de uma filha que te decepcionou. A reconciliação do pai com o seu filho mais novo, ela foi plena, restituindo ao filho pródigo a condição de filho e não de servo. O interessante, irmãos, que quando esse filho pródigo estava voltando para casa, diz o texto, irmãos, que o pai já estava vendo de longe. É como que o pai já estivesse na porta da casa, já estivesse na calçada, já estava esperando. Ele tinha aquela expectativa de que o filho viria, de que o filho voltaria. E quando o filho veio, quando o filho, irmãos, vinha chegando, louvado seja o nome de Jesus. Diz o versículo 20, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, movido de íntima compaixão, correu, abraçou e beijou. Louvado seja o nome de Jesus. O pai não esperou o filho pedir perdão. O pai não esperou o filho pedir perdão. O pai estava esperando com a porta aberta, e quando viu de longe, correu para abraçar ele, independentemente do filho reconhecer o erro ou não, independentemente do filho pedir perdão ou não. Ele foi, beijou ele, correu, abraçou, não ficou jogando na cara, não ficou, irmãos, querer lacrar com o seu filho. Ele não ficou jogando na cara, eu não disse, está vendo, não sei o quê. Não, irmãos, quem ama não faz isso. Quem ama, irmãos, não faz esse tipo de agressão psicológica. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, meu querido irmão, nesta noite, nós temos esta mensagem ao nosso coração, uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor incondicional. Você que é pai, ame o seu filho, ame a sua filha de forma incondicional. Não concorde com nada errado que o seu filho faz, não concorde com nada errado que sua filha porventura venha a fazer, mas nunca deixe de amar, nunca deixe de abrir, de deixar aberta a porta da sua casa, do seu lar e do seu coração para receber um filho pródigo. Preste atenção naqueles que ficam, preste atenção no filho mais velho, naquele que está cheio de justiça própria. Ele também pode estar perdido dentro da sua própria casa. Às vezes a gente acha que os nossos filhos são salvos porque vêm na igreja, e às vezes, irmãos, não são. Tenhamos cuidado para também perceber essas coisas. Nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, fica esta palavra de meditação, e para nós que somos filhos, fica essa mensagem de honrar o nosso pai, de honrar a nossa mãe, para que se prolongue os dias de vida sobre a terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.